Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Mundo Jurídico e hoje vamos iniciar o módulo 2 da disciplina de Criminologia, dedicado à criminologia etiológica individual, também conhecida como positivismo biológico. Nesta aula 06, estudaremos as teorias constitucionais, com destaque para as morfologias corporais e os caracteres da personalidade desenvolvidos por Ernest Kretschmer e William Sheldon. Ao longo da história da criminologia, diversos estudiosos procuraram identificar as causas da criminalidade. Enquanto a escola clássica explicava o crime como resultado do livre-arbítrio, a criminologia positivista buscou encontrar fatores biológicos, psicológicos e sociais capazes de explicar por que determinadas pessoas apresentavam maior tendência para a prática de delitos. Dentro dessa perspectiva surgiram as teorias constitucionais, que procuravam relacionar características físicas do corpo humano com determinados traços de personalidade, consequentemente, com maior ou menor propensão à criminalidade. Essas teorias receberam grande influência das ideias de Cesare Lombroso e da antropologia criminal, que defendiam a existência de características biológicas associadas ao comportamento delituoso. Entretanto, diferentemente de Lombroso, que procurava identificar o criminoso nato por meio de sinais anatômicos específicos, Ernest Kretschmer e William Sheldon buscaram estabelecer relações entre os tipos corporais e as características psicológicas dos indivíduos. Ernest Kretschmer foi um médico e psiquiatra alemão que desenvolveu estudos sobre a constituição física e a personalidade humana. Segundo ele, existiria uma relação entre a estrutura corporal e determinadas tendências psicológicas e comportamentais. Kretschmer classificou os indivíduos em 4 tipos físicos principais. O primeiro é o tipo leptossômico, também chamado de astênico. Os indivíduos leptossômicos apresentam corpo magro, estatura elevada, tórax estreito, membros longos e pouca massa muscular. Segundo Kretschmer, essas pessoas possuíam personalidade introvertida, reservada, sensível e propensa a comportamentos esquizoides. A personalidade associada a esse tipo físico recebeu o nome de esquizotímica. O segundo tipo é o pícnico. Os indivíduos pícnicos possuem corpo mais arredondado, tendência ao acúmulo de gordura, rosto largo e baixa estatura. Kretschmer associava esse tipo corporal a uma personalidade expansiva, sociável, alegre e emocionalmente instável. Essa personalidade foi denominada ciclotímica. O terceiro tipo é o atlético. Os indivíduos atléticos apresentam grande desenvolvimento muscular, ombros largos, estrutura óssea forte e corpo robusto. Segundo Kretschmer, essas pessoas possuíam personalidade estável, prática e determinada. A personalidade correspondente foi chamada de viscosa. Por fim, o quarto grupo correspondia aos tipos displásicos, formados por indivíduos que apresentavam características físicas mistas ou anomalias de desenvolvimento. Kretschmer procurou relacionar esses tipos físicos com determinadas doenças mentais e tendências comportamentais. Embora seus estudos estivessem mais voltados para a psiquiatria, suas ideias influenciaram a criminologia ao sugerirem que certas constituições corporais poderiam estar associadas a determinados comportamentos. Posteriormente, o psicólogo e médico norte-americano William Herbert Sheldon desenvolveu uma teoria semelhante, conhecida como teoria dos somatótipos. Sheldon acreditava que as características físicas dos indivíduos estavam relacionadas ao desenvolvimento embrionário e influenciavam a personalidade e o comportamento. Ele classificou os indivíduos em 3 tipos corporais fundamentais. O primeiro é o endomorfo. Os endomorfos possuem corpo arredondado, maior quantidade de tecido adiposo e aparência mais robusta. Segundo Sheldon, essas pessoas apresentam personalidade viscerotônica, caracterizada por sociabilidade, afabilidade, busca de conforto e comportamento descontraído. O segundo tipo é o mesomorfo. Os mesomorfos possuem corpo musculoso, forte, ombros largos e grande desenvolvimento físico. Sheldon associava esse tipo físico à personalidade somatotônica, marcada por agressividade, energia, coragem, competitividade, impulsividade e gosto por atividades físicas. Segundo seus estudos, os indivíduos mesomorfos apresentariam maior tendência ao comportamento delinquente. O terceiro tipo é o ectomorfo. Os ectomorfos possuem corpo magro, estrutura delicada e pouca massa muscular. A personalidade associada a esse tipo foi denominada cerebrotônica, caracterizada por introversão,
sensibilidade, timidez e maior controle emocional. Segundo Sheldon, os ectomorfos apresentariam menor tendência à prática de comportamentos agressivos ou criminosos. Em suas pesquisas, Sheldon concluiu que havia predominância de indivíduos mesomorfos entre os delinquentes estudados. Essa constatação levou-o a defender a existência de uma relação entre a constituição física e a propensão ao comportamento criminoso. Essas teorias constitucionais exerceram grande influência sobre a criminologia nas primeiras décadas do século XX. Elas procuravam oferecer uma explicação científica para a criminalidade por meio da observação de características biológicas e psicológicas dos indivíduos. Entretanto, com o desenvolvimento das ciências humanas e sociais, essas teorias passaram a ser alvo de inúmeras críticas. Uma das principais críticas refere-se ao determinismo biológico. As teorias constitucionais partiam da ideia de que determinadas características físicas influenciavam diretamente a personalidade e a propensão ao crime. Entretanto, diversos estudos posteriores demonstraram que o comportamento humano é extremamente complexo e não pode ser explicado apenas por fatores biológicos. Aspectos econômicos, culturais, familiares, educacionais e sociais também exercem profunda influência sobre a formação da personalidade e sobre o comportamento dos indivíduos. Outra crítica importante está relacionada à metodologia utilizada por esses autores. Muitos pesquisadores apontaram limitações estatísticas, amostras reduzidas e ausência de comprovação científica suficiente para estabelecer relações diretas entre tipos corporais e criminalidade. Além disso, essas teorias podem contribuir para preconceitos e estigmatizações, associando determinadas características físicas a comportamentos criminosos. Isso poderia levar à discriminação de indivíduos com base em sua aparência, em clara violação aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. A criminologia contemporânea rejeita qualquer explicação simplista ou exclusivamente biológica para o fenômeno criminal. Atualmente, predomina uma visão multifatorial da criminalidade, segundo a qual o comportamento humano resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais e econômicos. Apesar das críticas, as contribuições de Kretschmer e Sheldon possuem importância histórica para o desenvolvimento da criminologia. Seus estudos demonstraram a preocupação dos pesquisadores da época em aplicar métodos científicos à compreensão do comportamento humano e influenciaram o surgimento de novas pesquisas nas áreas da psicologia, psiquiatria e sociologia. Além disso, suas teorias contribuíram para o abandono das explicações puramente morais ou metafísicas da criminalidade, favorecendo a consolidação da criminologia como ciência empírica. Hoje, essas teorias são estudadas principalmente sob uma perspectiva histórica e crítica, permitindo compreender a evolução do pensamento criminológico e os limites das explicações baseadas exclusivamente em fatores biológicos. Portanto, podemos concluir que as teorias constitucionais desenvolvidas por Ernest Kretschmer e William Sheldon procuraram estabelecer relações entre a constituição física dos indivíduos, seus traços de personalidade e a propensão à criminalidade. Kretschmer classificou os indivíduos em leptossomicos, pícnicos, atléticos e displásicos, associando cada tipo a determinadas características psicológicas. Sheldon, por sua vez, desenvolveu a teoria dos somatótipos, distinguindo os indivíduos em endomorfos, mesomorfos e ectomorfos, atribuindo especial importância aos mesomorfos em razão de sua suposta maior tendência ao comportamento delinquente. Embora essas teorias tenham exercido grande influência histórica, atualmente são objeto de críticas em razão do determinismo biológico e da insuficiência de suas explicações, prevalecendo uma visão multifatorial do fenômeno criminal. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a criminologia etiológica individual, analisando as teorias genéticas, as anomalias cromossômicas e os estudos sobre as personalidades psicopáticas desenvolvidos por Hans Eyck. Até a próxima!